Olá, meus irmãos, bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Privilégio poder mais uma vez estar em mais um seminário de verão com os irmãos. Já agradeço a pessoa do pastor Robson, irmã Jeane, pela paciência dos irmãos em me ouvir também, mais uma vez. Estamos num momento diferente, não posso encontrar os irmãos pessoalmente, então estamos de maneira virtual, e graças a Deus pela tecnologia que ele nos tem dado, não é? E podemos ter esse encontro assim, virtualmente, e é sempre um prazer poder falar da palavra do Senhor, poder lecionar, ensinar, é algo que Deus tem nos dado o privilégio. Mas, meus irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos sobre o tema da igreja e a pandemia, como nós lidamos e como lidaremos com tudo isso. E eu quero pensar sobre o tema Deus, a pandemia e os paradigmas da igreja. E o texto base nosso para essa aula de hoje está em 1 Reis, capítulo 8, versículos 22 ao 40. Então você pega a sua Bíblia aí, abre a sua Bíblia e acompanhe comigo a leitura. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículos 22 ao 40. Depois Salomão pôs-se diante do altar do Senhor, em frente de toda a comunidade de Israel, e estendendo as mãos para o céu, disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima no céu, nem embaixo da terra, que guardas a aliança com benevolência para com os teus servos, que de todo o coração andam na tua presença, que cumpriste com teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometestes, porque com a tua boca o disseste, e com a tua mão o cumpriste, como se vê nesse dia. Agora, ó Senhor Deus de Israel, faze a teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometestes ao dizeres: não te faltará diante de mim sucessor, que se assente no trono de Israel, contanto que teus filhos guardem o seu caminho, para andarem na minha presença, como tu andaste. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra, que disseste a teu servo Davi, meu pai. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra? O céu e até o céu dos céus não podem te conter, muito menos este templo que edifiquei. Porém, atende à oração de teu servo e à sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo hoje faz diante de ti, para que os teus olhos estejam atentos noite e dia para este templo, para este lugar, do qual disseste: o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer, voltado para este lugar. Ouve a súplica do teu servo e do teu povo Israel. Quando orares, voltados para este lugar, sim, ouve tu do lugar da tua habitação no céu, ouve e perdoa. Se alguém pecar contra o seu próximo e lhe for exigido que jure, e ele vier jurar diante do teu altar neste templo, ouve então do céu, age e julga os teus servos, condena o culpado, fazendo recair sobre a sua cabeça o seu proceder, e inocenta o justo, retribuindo-lhe segundo a sua justiça. Quando o teu povo Israel for derrotado diante do inimigo por ter pecado contra ti, se eles voltarem para ti e confessarem o teu nome, e orarem, e fizerem súplicas a ti neste tempo, ouve então do céu e perdoa o pecado do teu povo Israel, e torna a trazê-lo à terra que deste a seus pais. Quando o céu se fechar e não houver chuva, por causa do pecado contra ti,
e eles orarem voltados para este lugar, e confessarem o teu nome, e se converterem dos seus pecados, quando tu os afligires, ouve então do céu e perdoa o pecado dos seus servos e do teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que devem andar, e envia chuva sobre a terra, que deste ao teu povo por herança. Se for na terra fome ou praga, se houver seca ou ferrugem, gafanhotos ou lagarta, se o seu inimigo o cercar na terra da sua cidade, seja qual for a praga ou doença que houver, toda oração, toda súplica que qualquer indivíduo ou todo o teu povo Israel fizer, conhecendo cada um a aflição do seu coração e estendendo as suas mãos para este templo, ouve então do céu o lugar da tua habitação, perdoa e age, retribuindo a cada um conforme todo o seu proceder, segundo vires no coração. Só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens. Então eles te temerão todos os dias que viverem na terra que deste aos nossos pais. Vamos orar neste momento? Deus, muito obrigado, Pai, pelo teu consolo, pela tua provisão, pelo Deus que tu és. Obrigado, Senhor, pela tua bondade, misericórdia, fidelidade. Nos ajude a viver, Pai, focados na tua palavra, na tua presença, na tua vontade. Nos ensine a viver como igreja do Senhor, nesse tempo tão difícil, nesse tempo de incerteza, mas que o Senhor possa nos conduzir, Pai. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Perdão, meus irmãos. Deus, a pandemia e os paradigmas da igreja. Nós vivemos em um tempo difícil e não é algo novo essa frase. Realmente, o ano que vivemos, 2020, foi um ano de extrema dificuldade, de extrema incerteza. Fomos acometidos por uma doença pandêmica e que assolou e assola todo o mundo, trouxe morte, trouxe dificuldade, trouxe medidas protetivas de segurança, trouxe isolamento social, trouxe um novo jeito de viver, uma nova forma de viver, trouxe polêmicas, trouxe discussões, a politização tomou conta do cenário da saúde, negacionismo, exaltação à ciência, polarizações extremas. Vivemos neste período de incertezas, e é justamente nesse período que perguntas nos vêm à mente, ou perguntas nos são feitas, já que somos povo de Deus, igreja de Deus, perguntas nos são feitas nesse momento. Perguntas como: onde fica Deus nisso tudo? Onde fica Deus no meio dessa pandemia, no meio de tantas mortes, no meio de tanto sofrimento? Onde fica Deus? Outra pergunta: o que acontecerá com a humanidade daqui para frente? O que será dos seres humanos? O que esperar da humanidade? O que esperar da sociedade? O que esperar de governo X, de governo Y? O que podemos esperar agora para o futuro? E outra, última pergunta que quero fazer: como a igreja lidará com isso tudo? Ou como a igreja está lidando com todas essas questões? Como a igreja está lidando com a pandemia? Como a igreja está sobrevivendo ou respondendo aos questionamentos em meio a essa pandemia? Porque a igreja, querendo ou não, ela dá sua resposta ao mundo.
o mundo olha para o povo de Deus. E não era diferente no contexto em que lemos. Obviamente, o contexto em que lemos, né, esse texto em que lemos, o contexto dele é um contexto celebrativo. Salomão finalmente termina a construção do templo. E Salomão, então, decide edificar o templo. Davi, há tantos anos atrás, que sonhou com isso, com o templo ser edificado, que olhava para o seu palácio, que olhava para as construções dos seus súditos, dos moradores do povo de Israel, e olhava para a arca da aliança, olhava para o tabernáculo e sentia uma simplicidade, como assim nós podemos morar em um grande palácio, em grandes construções, e o nosso Deus habita em uma tenda, habita em um tabernáculo. Ele quer construir um grande templo, mas não foi Davi quem constituiu, quem construiu, mas sim Salomão. E ele está no seu momento de conclusão e no momento de celebração e de oração. E é nessa oração que eu encontro alguns paradigmas que a igreja deve seguir neste tempo de pandemia. Ora, paradigma nada mais é do que modelo a ser seguido, ou pode se assemelhar ao que na teologia e na filosofia nós chamamos de axiomas, né? São sentenças de pura verdade, sentenças verdadeiras em que um grupo específico de pessoas devem seguir. E, obviamente, paradigmas são mudados durante um tempo, durante novas filosofias, mas a igreja deve ter paradigmas voltados na palavra, ou seja, quais são os paradigmas que a igreja deve rever nesse tempo, ou quais axiomas, né, quais sentenças, quais afirmações bíblicas e afirmações bíblico-teológicas que nós devemos ter a certeza e ter a convicção neste tempo de pandemia, neste tempo de incerteza. E a primeira delas é que Deus é soberano. Deus é soberano e detém controle sobre o universo. Na oração de Salomão, nós vemos dos versículos 22 ao 26, Salomão iniciando a sua oração, exaltando o caráter de Deus, exaltando a pessoa de Deus, exaltando o ser de Deus. Salomão começa a exaltar a Deus. Ó Senhor, não há Deus como tu. Na verdade, a oração verdadeira sempre começa com o caráter de Deus. Não há Deus como tu. Senhor, tu és grande. Senhor, tu és soberano. Senhor, tu és maravilhoso. Exaltação ao caráter de Deus. E é isso que Salomão faz. Ele exalta a Deus. Deus provedor, Deus soberano, Deus misericordioso, Deus amoroso. Soberania significa dizer que Deus tem o controle. Deus está no controle do universo. De uma maneira que não entendemos na sua totalidade, de uma maneira misteriosa. Deus detém o controle de todas as coisas. Ou seja, ele é totalmente soberano, ele transcende as nossas expectativas, ele transcende os nossos medos, ele transcende as nossas falhas, ele transcende as nossas ansiedades, porque ele é soberano.
Ele detém o controle. Então, o mundo pode parecer o caos que for, ou de repente a sua vida agora está um caos e você não está conseguindo resolver as suas situações, ou não consegue esperar nada do futuro. Mas neste momento de tanta incerteza, nós devemos reafirmar no nosso coração a confiança em Deus soberano, em Deus soberano. Agostinho diz que a onipotência entrou num corpo infantil e não se privou do governo do universo. Ou seja, Deus se fez carne. Deus se fez carne. A onipotência habitou num corpo infantil, mas não se privou do governo do universo. Ou seja, Jesus veio aqui, habitou entre nós, morreu na cruz por nós, expiou nossos pecados, nos trouxe a redenção e detém o controle, reina soberanamente, reina na sua vida, reina na minha vida, reina na nossa vida. Ele é rei. E rei governa, rei manda, e os seus súditos devem obedecer. Ou seja, Deus dá ordem ao universo, e o universo não tem outra alternativa a não ser se dobrar e ajoelhar e obedecer a Deus. Então, no meio do caos, no meio da dificuldade, nós devemos confiar na soberania de Deus. Nós devemos confiar na soberania de Deus. Mas ao passo que Deus é soberano, outro paradigma, outra afirmação importantíssima é que Deus é bom. O nosso Deus é bom. E na sua oração, Salomão continua a exaltar o caráter de Deus e ele exalta a bondade de Deus. Primeiro, ele diz que Deus é fiel, Deus mantém a sua aliança, versos 23. O Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima no céu, nem embaixo da terra, que guardas a aliança com benevolência para com os teus servos. É um Deus fiel, que guarda a sua aliança, guarda as suas promessas, cumpre a sua promessa. Ou seja, é fiel, é imutável, não muda na sua vontade. Vontade que é derramada com benevolência, com bondade, com graça. Deus é bom. Salomão exalta a bondade de Deus. Deus é bom, é totalmente bom. Na verdade, Salomão aprendeu muito com o seu pai e pôde afirmar também, como Davi no Salmo 23, no versículo 6, certamente que a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A verdade é que a bondade do Senhor cerca o seu povo, cerca os que são do Senhor, cerca a igreja do Senhor. Em meio a todo esse tempo, quantas vezes paramos para agradecer a Deus a bondade dele? E mesmo nas dificuldades, mesmo na dor, mesmo no luto, Deus é bom. Deus derrama a sua bondade. William Cowper, ele, um grande poeta, ele faz um poema, ele diz: Deus move-se de maneiras misteriosas para realizar as suas maravilhas. Ele implanta seus pés no mar e caminha em meio ao temporal. O nosso Deus é esse Deus que caminha em meio ao temporal. Onde está Deus no meio disso tudo? Está conosco, está no meio do temporal, agindo com bondade, agindo com fidelidade. E aí há uma tensão em que muitas pessoas não conseguem entender.
E na maioria das vezes, ou em muitas das vezes, muitos cristãos não conseguem entender também que é como um Deus todo-poderoso, um Deus todo bondoso, permite a existência do mal no mundo. E eu não vou e nem posso me aprofundar neste tema, né? Na teologia nós chamamos de teodiceia, né? Ou seja, Deus no banco dos réus, né? O Deus sendo julgado, o julgamento de Deus tem essa conotação, porque isso daria uma aula, daria um seminário todo somente para falar desse tema, mas a grande crítica é que essas afirmativas elas entram em contradição. Deus ser totalmente bondoso, totalmente poderoso, e a existência do mal no mundo. Então, se existe o mal no mundo, ou Deus não é todo poderoso, ou Deus não é todo bondoso. Mas o que críticos, né, tanto ateus quanto agnósticos, ou de outras religiões que atacam o cristianismo, não conseguem provar é que isso está em contradição na Bíblia. Ou seja, que a Bíblia não mostra um Deus todo-poderoso, ou que a Bíblia não mostra um Deus todo-bondoso, ou que a Bíblia não mostra a existência do mal no mundo. E a palavra de Deus mostra justamente isso, que Deus é todo bondoso, que Deus é todo poderoso e que o mal existe no mundo. E que de uma forma em que nós não conseguimos entender na sua totalidade que Deus criou todas as coisas, mas não criou o mal. Deus não criou o mal. A Bíblia é clara em dizer que Deus não compactua com a maldade, que Deus não é autor do mal, que Deus é bom. E é difícil para nós entendermos, mas é preciso descansarmos na providência de Deus, descansarmos no que a sua palavra nos diz. E a sua palavra nos diz que Deus é bom, que Deus é extremamente bom, que Deus cuida do seu povo, e que Deus permite, sim, muitas situações desagradáveis a nós, aparentemente desagradáveis a nós, mas que na eternidade reverberam em bem para aqueles que são de Deus, para aqueles que estão em Cristo Jesus, como já dizia Paulo. Todas as coisas cooperam para o bem. Ou seja, qual é esse bem? É estar na vontade de Deus, é estar guardado por Deus. Deus é bom, precisamos confiar sempre na bondade de Deus. Mas uma terceira afirmação, um terceiro paradigma que nós aprendemos e tivemos que reafirmar nesse tempo de pandemia e teremos que reafirmar daqui para frente, é que igreja são pessoas e não um espaço físico. Parece engraçado ou parece repetitivo dizermos isso, mas é extremamente importante dizermos isso. É preciso dizermos isso, porque a pandemia nos forçou a esse entendimento, ou a relembrarmos esse entendimento, porque é muito fácil olharmos para o prédio, olharmos para a construção e falarmos que ali é a igreja. Mas a igreja somos nós. Nós somos a igreja. E no período de isolamento, nós tivemos que entender isso na marra. Por quê? Eu estou em comunhão com vocês agora virtualmente. Vocês estão nas suas casas, no seu trabalho, me escutando. Somos igreja. Nós não estamos unidos fisicamente num local geográfico, num espaço geográfico, mas somos igreja.
estamos nos reunindo. Ou seja, igreja somos nós. Interessante que neste texto em que lemos, vemos um outro paradigma, justamente do templo físico e do templo como a presença de Deus. E se você estuda o sistema do judaísmo, o sistema sacrificial do Antigo Testamento, o sistema religioso do Antigo Testamento, você entende que o templo era a figura central da adoração a Deus. Significava a presença de Deus. Mas o próprio Salomão já nos deu indício de que Deus transcendia a tudo isso. No versículo 27, Salomão nos diz: mas, na verdade, habitaria Deus na terra? O céu e até os céus dos céus não te podem conter, muito menos este templo que edifiquei. Salomão exaltando a onipresença de Deus, ou seja, Deus não é algo pequeno ou algo formatado ou algo limitado a um espaço. Ele transcende a isso. E em Cristo nós temos um novo paradigma, porque em Cristo nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo. E eu falei no início do ano de 2020, tive a oportunidade de falar no seminário também, falamos sobre o templo do Espírito Santo. Todas essas questões, templo no Antigo, templo no tempo de Jesus, templo hoje, nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos o povo de Deus, Pai. Nós somos o corpo de Cristo e nós somos o templo do Espírito Santo. Deus escolheu morar em gente. Deus escolheu morar em nós. Nós somos a habitação santa de Deus. Nós somos igreja. Nós somos igreja, não um espaço físico, e nós tivemos que aprender isso, a ter comunhão nessa nova realidade, e vamos ter que aprender a cuidar uns dos outros, a vivermos realmente como igreja, como organismo. E eu não estou desprezando em nada a instituição. Igreja como instituição, importantíssimo. O prédio ali é importante, a localização ali é importante, ali podemos servir as pessoas, é um ponto para iluminar a cidade, é um ponto onde as pessoas podem encontrar-se com a palavra de Deus, com a pregação da palavra de Deus, mas é importante também o organismo, vivermos em comunhão. E eu creio que ninguém agora pensa que é autossuficiente ou que pode viver sozinho. Porque outra coisa que a pandemia nos forçou a olhar é que não fomos criados para sermos sozinhos. Fomos criados para sermos relacionais. Esse esgotamento agora do isolamento social, pessoas falando, eu não aguento mais ficar em casa, eu não aguento mais sem ver as pessoas que eu gosto, ou seja, nós somos impelidos a nos relacionar. Precisamos ter cautela. Sim, extrema cautela. Precisamos ainda termos extrema cautela. Precisamos viver neste tempo complicado, sombrio, vale da sombra da morte, mas confiando em Deus, Deus soberano, Deus bondoso, e entendemos que somos igreja. Nós, não no espaço físico, nós. Mas a quarta afirmação, já encaminhando para o final, é que ser crente não significa ausência de sofrimento. Ausência de sofrimento. E Salomão, na sua oração, ele exalta o caráter de Deus
ele exalta a aliança de Deus, ele exalta a promessa de Deus de uma descendência davídica que se manteria no reino, que é cumprido, na verdade, em Jesus Cristo. Ele agora dirige sua oração para várias necessidades de intercessão pelo povo pecador, o povo que nos seus pecados cometeriam delitos, cometeriam infrações, dificuldades de relacionamentos, outras derrotas na guerra, outras pragas, períodos de seca, períodos de dificuldade, doenças. Ele utiliza a figura do gafanhoto, ou seja, da fome, aquele que devora, a doença, aquele que traz praga, traz doença, traz fome. O povo, ele intercede pelo povo, que em meio ao sofrimento precisaria da graça de Deus, precisaria do favor de Deus. Ou seja, o crente não é ausente do sofrimento. E a maior mentira pregada por muitas teologias, hoje, por muitas igrejas hoje, é que o crente ele não sofre. E se o crente sofre, é porque ele tem falta de fé, ele está falhando na sua fé, ou ele está em pecado, ou ele está com algum problema. E nós entendemos que o crente passa sim por dificuldade, o povo de Israel passou por dificuldade, os apóstolos passaram por dificuldade, passaram por perseguições. A igreja no primeiro século ali, após a igreja primitiva, né, a igreja após a ressurreição, a ascensão de Cristo, foi uma igreja perseguida, foi uma igreja manchada pela violência, pela perseguição, pelos mártires. Tantos mártires o cristianismo tem. Hoje ainda vivemos uma igreja martirizada. O Oriente Médio persegue a igreja. Aqui no Brasil, nós vemos focos de perseguição, sim. Vemos uma igreja perseguida, algo velado, mas algo que tem se aumentado. Ou seja, o cristão não está ausente. A própria oração de Jesus não é que nos livre do mundo, nos tire aqui do mundo, mas nos proteja do mal. Ou seja, nós estamos no mundo, nós estamos no caos, nós passamos pela dificuldade, mas somos poupados, somos agraciados, somos acalentados. O Espírito Santo nos traz alento, sopra nos nossos corações, tem soprado consolo, tem soprado alívio, tem soprado ajuda. O Espírito Santo nos auxilia, nos ajuda, nos consola, nos conforta, nos ajuda nas dificuldades, nos mantém no caminho, é o nosso guia. Deus tem cuidado do seu povo, mas o crente passa pelo sofrimento. E às vezes o sofrimento, muitas vezes, vira escola. Às vezes o crente passa pelo sofrimento e aquilo vira testemunho no final. Aquilo nos fortalece no final. Mas passamos sim por sofrimentos, passaremos por sofrimentos, mas precisamos estar convictos, confiantes em Deus, confiantes que Deus pode nos livrar, que Deus pode fazer-nos passar por todo esse momento de dificuldade e vencermos no final. Na verdade, a vitória já foi conquistada na cruz. Jesus conquistou a vitória, a maior vitória possível. Ou seja, estaremos com Cristo, estaremos com o nosso Deus na consumação do seu reino. Devemos viver aqui mais focados no que Deus tem para nós, focados no que Deus fez por nós. Em último, meus irmãos, em último lugar, a igreja leva a mensagem de Deus ao mundo caótico. Se tudo isso
falamos aqui, em pouco tempo, serve para mim, serve para você, serve para a cidade de Macaé. Essa mensagem nós recebemos, nós abrimos o nosso coração para ela, mas também nós levamos essa mensagem às pessoas. Lutero conviveu na sua vida com a peste bubônica. E ele, em suas cartas, recomendando, né, o isolamento social, mas também falava que o cristão deveria ser confiante em Deus, mas deveria levar a mensagem, levar o auxílio às pessoas. Na verdade, se nós olharmos tanto para a vida dos profetas, a vida dos apóstolos, a vida dos seguidores de Jesus, eles não fugiam do problema, eles corriam para o problema, porque eles sabiam a solução para o problema. Cristo Jesus. A solução para o problema da humanidade é Cristo Jesus. A solução para esse problema da pandemia é Cristo Jesus. Ah, a vacina vai ser importante, totalmente importante, assim como tantas outras desenvolvidas, mas quem está no controle de tudo isso? Nosso Deus. Nosso Deus. Nós levamos essa mensagem. John Stott, grande teólogo, ele fala que há 3 tipos de cristãos. Primeiro, o cristão triunfalista e iludido. É aquele que é só da vitória, que o cristão só vence, que o cristão são as 1000 maravilhas. Tudo para o crente é a vitória. Ele persegue a vitória e ele não aceita a derrota, porque o crente nasceu para vencer. É o triunfalista iludido. O outro cristão, o segundo cristão, é o pessimista sombrio. Já é aquele que tudo vai dar errado, que não adianta nada, não adianta servir, não adianta ir à igreja, não adianta compromisso com Deus, não adianta, tudo é ruim, tudo é desespero, tudo é morte, tudo é dificuldade, não tem um pingo de esperança. E ele fala que o terceiro tipo é o tipo do verdadeiro cristão, que é o realista engajado. O realista engajado é aquele que entende que podemos passar pela bonança, podemos passar pela dificuldade. Nós temos esse senso de realidade, mas nós nos engajamos na mensagem, nós nos engajamos em participar, nós nos engajamos em ser cooperadores de Deus, levando a palavra. Ó, meus irmãos, quantos estão desesperados nesse momento? Quantos estão saturados nesse momento? Quantos perderam seus entes queridos para essa doença? Quem levará o consolo? Através de quem Deus dará o consolo a essas pessoas? Através de quem Deus levará a esperança a essas pessoas? Através de nós, através da sua igreja e do seu povo. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20, quem é embaixador do rei sabe, vai dizer que nós somos embaixadores do nosso Deus. Nós somos embaixadores, ou seja, nós representamos a Deus aqui. Nós levamos a mensagem de Deus aqui. Nesse momento, que neste dia, você possa ser visitado por Deus, você possa ser consolado por Deus, você possa ser confrontado por Deus a viver em extrema confiança na soberania, na bondade, no caráter de Deus, sua fidelidade, sua misericórdia. Que você seja impelido a levar a mensagem do bondoso Deus às pessoas, a ser luz, a ser bênção, seja com um sorriso,
seja com um aceno, seja com uma preocupação, um cuidado, seja na assistência, seja cuidando das outras pessoas, seja até não saindo de casa para não colocar risco aos seus familiares, às pessoas mais idosas, ou seja seja servindo ali no culto, tocando, seja levando a palavra, seja discipulando. Na verdade, as redes sociais nos trouxeram a seguinte afirmação: não há desculpa. Não há desculpa para não falarmos de Deus. Não há desculpa para não testemunharmos de Deus. Não há desculpa para não levarmos o amor de Deus. Temos as redes sociais, temos os veículos de mídia, assim como esse que estou usando para gravar essa mensagem. Ou seja, não há desculpa para não abençoarmos essa cidade, para não sermos bênção. Então, que você possa ser bênção, ser abençoado no caminho. E que Deus te abençoe, meus irmãos, neste dia. Fique com Deus. Um abraço.